diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por consequente, a lei, em consequência disso, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Irmãos, antes de começar a explanação desse texto, queria fazer apenas um comentário explicativo que eu acho importante. Quando falamos de pecado, quando a Bíblia fala de pecado, a sua leitura dessa palavra, ela precisa ser de duas formas. A sua interpretação precisa ser de duas formas. Você precisa entender se ele está falando do pecado, como a igreja católica usa, e eu uso também, que eu acho um termo legal, termo bom, termo condizente com a palavra, pecado original, ou pecado hereditário, ou pecado que nós herdamos do nosso pai, não seu pai na carne, mas nosso pai Adão. Então você tem que saber se ele está se declarando ao pecado original, ao pecado hereditário, ao pecado de Adão, ou se ele está falando de alguma coisa relacionada ao distúrbio de caráter. Por exemplo, em Gálatas, no capítulo 5, Paulo fala sobre as obras da carne. E aí não é pecado original. São desvios de caráter que obviamente tem a sua semente no pecado original. Nesse caso que nós lemos aqui, Paulo está se referindo principalmente ao pecado original, que vai causar os desvios de caráter. Mas você tem que entender que tem uma diferença entre os dois. A segunda coisa que você tem que entender, quando Paulo fala de lei, a gente vê ele falando muito sobre lei, mandamento, é a mesma coisa. Nós precisamos diferenciar o que é a lei de Deus, os 10 mandamentos, que foram, na verdade, uma compilação de todos os mandamentos que estão na Bíblia, porque nos mandamentos mesmo, se eu não me engano, são 600 e... quase 700 mandamentos, mas foram resumidos em 10. Então isso é lei. E tem também a moralidade. Então Paulo se refere muitas vezes à lei como lei de Deus ou como moralidade. Nesse caso aqui, e a moralidade boa, não falando moralidade ruim, não moralista, né? Mas alguns princípios éticos que vão permear a nossa vida. Paulo nesse texto ele está falando tanto do pecado original, hereditário, pecado de Adão, que vai levar para um desvio de caráter, como a lei de Deus. E a partir da lei de Deus, produzindo a moralidade. É bom a gente falar isso porque, irmãos, os primeiros capítulos de Romanos, e principalmente no que estudamos semana passada, Paulo ele praticamente comemora a nossa libertação da lei. Paulo fala, nós somos casados com a lei, mas a lei morreu. Vocês lembram que ele fala sobre isso? Que a única forma de se livrar do casamento é na morte? Então ele fala o seguinte: a lei morreu e agora eu estou livre para adquirir novas núpcias. Com quem adquire essas novas núpcias? Com o Espírito, ele fala. Então Paulo ele praticamente celebra o fim da lei. Ele fala, a lei não tem mais poder sobre nós, eu estou livre completamente da lei. Só que o versículo 7 desse capítulo, onde Paulo celebra a morte da lei, o novo casamento nosso com o Espírito, ele introduz
uma nova questão. Por quê? Quando Paulo fala para o judeu que a lei não tem mais poder, ou quando ele fala para mim e para você que a moralidade não tem mais poder, por mais que daqui a pouco eu vou explicar para você quanto a lei ainda te impacta e quanto a lei ainda me impacta, você vai perceber isso. Mas quando ele fala isso, pode gerar dentro de nós um sentimento de que então eu posso viver do jeito que eu quiser. Inclusive existe um nome para isso, é um antinomismo. Então o versículo 7, que é o texto que lemos ali, Paulo vai começar a dar uma resposta para aqueles que acham que pode viver do jeito que quiser. Ele fala assim: que diremos, pois? É a lei pecado? A pergunta de Paulo. Qual é a pergunta? Será que a lei de Deus, os 10 mandamentos, então é pecado? Sendo que eu estou celebrando que ela morreu? Irmãos, a pergunta dele é: será que a lei é responsável pelo pecado e pela morte? Foi a lei que produziu o pecado e a morte? Essa pergunta, ela é muito parecida com a pergunta que às vezes nós fazemos. Se Deus sabia que Adão ia pecar, por que ele criou Adão? Ou nós podemos até filosofar mais, meu filho gosta muito de filosofia, sobre o paradoxo de Epicuro, que ele falava o seguinte: se Deus é bom, quem concorda que Deus é bom? Todo mundo, Deus é bom. Se Deus é bom, então ele não é poderoso, porque se Deus é bom, ele não tem poder de acabar com o mal. Ele não acaba com o mal porque ele não tem poder para isso. Não, Deus é poderoso. Quem concorda que Deus é poderoso? Então, se Deus é poderoso, ele não é bom, porque se ele é poderoso e é bom, por que ele não acaba com o mal? A resposta é: de modo nenhum, que é o que Paulo responde também para os romanos. Deus, ele é tanto bom e tanto poderoso. Pastor, qual é a resposta que o senhor dá para isso? Eu te indico, eu vou dar uma resposta bem simples, eu te indico, depois se você tiver um pouco de tempo, tem 10 aulas no canal do YouTube da Escola Charles Spurgeon, do professor Marcos Granconato, que ele fala como explicar um Deus bom em um mundo mau. São 10 aulas e ele arrebenta, irmãos, é uma aula sensacional. Mas resumindo, como eu respondo isso? Um Deus bom em um mundo mau, um Deus poderoso convivendo com o mal. Deus tem os seus propósitos, os seus planos. E Deus, ele se utiliza até mesmo do mal. O mal é um trabalhador de Deus para produzir o bem. Lutero tinha uma frase, ele dizia o seguinte: o diabo é o diabo de Deus. Que isso, pastor Léo? Ele é um trabalhador de Deus. Vou dar um exemplo para vocês bíblico. Um exemplo bíblico. Jesus deu uma ordem para a igreja: ide por todo mundo pregar o evangelho. Não é assim? Depois, lá em Atos 1:8, ele fala assim: pregar o evangelho, né? Eu estou dando poder para vocês espalhar o evangelho, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. O que acontece com a igreja? Começa um grande avivamento em Jerusalém. Poder, curas, milagres. O que a igreja faz? Vamos ficar quietinho aqui. Para que sair daqui? Para que sair daqui? Aí o que Deus faz? O diabo, né, fala: vou perseguir a igreja. Deus fala: vou usar a perseguição. Começa a haver perseguição para a igreja. O que os apóstolos fazem? Começa a espalhar para o mundo afora. O diabo é o diabo de Deus, ou seja, ele trabalhou para Deus, sem saber. Quando ele estava matando Jesus, ele estava achando que estava fazendo servição. Matei Deus. Quando ele assustou, ele estava fazendo um trabalho para Deus. Então, meus amados irmãos, se a influência da lei é tão destruidora, como Paulo fala, nós devemos rejeitá-la completamente? Não vou mais usar a lei? Será que é isso que ele está ensinando? A resposta dele é um sonoro: de modo nenhum. Irmãos, não há nada de errado com a lei de Deus. Nada. Mas precisamos saber para que ela serve. Pastor, então o que a lei faz? Bom, vamos começar a responder o que a lei faz. O propósito
principal da lei, o princípio principal da lei, qual que é? É mostrar o caráter do pecado. Mostrar o pecado. Irmãos, esse é o único modo de entender as muitas declarações que Paulo faz nesse versículo. Olha que declaração. Eu só consigo entender essa declaração se eu entender que a lei tem o propósito de mostrar o caráter. Olha a declaração de Paulo. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Então olha só para você ver a matemática de Paulo. Eu tenho um Salvador lindo que me amou e que se entregou por mim. Para quê? Para quê? Para que ele fez isso? Qual o objetivo? Não, para que Deus me amou e se entregou por mim? Para me curar de uma doença chamada pecado. Um vírus que eu adquiro assim que eu nasço. Eu nasço no momento do meu nascimento. Davi ele fala isso. Em meio ao pecado eu fui gerado. Já nasce do pecado. Então, esse Deus tão amoroso, lindo, que nós amamos, cheiramos, cantamos. Tu és bom, lindo, né? Lindo, lindo és. Lindo, lindo. Irmão, eu acho que eu sou tanto louvor que a pastora chamou a turma do louvor para orar, eu levantei. Esse é adorador. Esse Deus lindo, maravilhoso, Ele morreu para curar, me curar, para curar você, para curar a humanidade inteira desse vírus chamado pecado. Mas eu só sei que eu tenho esse vírus por causa da lei. Se não fosse a lei, eu não saberia, logo não me relacionaria com esse lindo Salvador. É isso que Paulo está dizendo, olha lá. Se eu não tivesse conhecido a lei, eu não teria conhecido o pecado, se não fosse por intermédio da lei. De forma mais didática, nós vamos falar de duas funções da lei. Primeira função, a lei define o pecado para nós. Um exemplo é esse aí, ó. Olha o que Paulo diz. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não disser, não cobiçarás. Ou seja, sem esse padrão, Paulo não teria compreendido que isso é pecado. Olha que louco. Vou dar uma história para vocês. Qualquer tribo indígena no mundo que você for, você vai ter dois personagens. Qualquer tribo, você vai ter dois personagens lá. Um é o cacique, ou seja, o governo, líder governamental, parlamento. E normalmente ele é corrupto, estou brincando. Segundo personagem, você vai ter lá um pajé, ou seja, um líder espiritual. Por quê? O ser humano tem uma necessidade de encontrar Deus. E aí você pode ir lá nessa tribo indígena que eles estão cultuando uma divindade. Qualquer uma delas, seja a árvore, o sol, a lua, eles não têm Deus para cultuar, mas como tem um vazio dentro deles, uma necessidade de cultuar um Deus, eles cultuam o Deus que dão para eles. Agora, olha só para você ver como que a lei para eles faz falta. Como que a lei para o indígena faz falta. Nós não temos um número oficial da quantidade de infanticídios que acontecem entre os indígenas, as tribos. Hoje no Brasil isso é bem menor, mas alguns anos atrás era muito grande porque havia pouca informação. É muito comum o bebê que nasce, e olha só você ver que louco, se o bebê nasce e aqueles nascimentos de parteira e não chora, a mãe já mata na hora, ou a parteira mata na hora. Na hora. Por quê? Porque eles não têm a lei. Não tem lei, não sabe o que é pecado. Não sabe o que é pecado, não precisa de um Salvador. Percebe como nós precisamos da lei? Bom, qual é o outro motivo, pastor? Primeiro, a lei revela o pecado para nós.
segundo a lei, revela o pecado em nós. Em nós. Olha o que Paulo fala. Porque sem lei está morto o pecado. Estudando sobre esse texto, os versículos 9, 10 e 11, eu não vou falar sobre isso hoje, vou apenas fazer uma notinha de rodapé aqui. Os principais comentaristas desse texto bíblico dizem que, versículo 9, 10 e 11, Paulo meio que sai de cena e vem Adão. Porque ele fala assim: quando eu não tinha lei, eu não tinha possibilidade de morrer. Só teve a oportunidade de morrer depois que Deus falou: não coma. Quando Deus deu uma lei, aí Adão foi passivo de morte. Depois você estuda sobre isso, é bem interessante. Mas, fechando essa notinha no rodapé, de acordo com essa afirmação que nós acabamos de ler aí, quando a lei chega até nós, ela intensifica e instiga o pecado no nosso coração. Pastor, então a lei instiga e intensifica o pecado? Então eu não quero lei. Lembre-se, sem lei, sem pecado. Sem lei, sem pecado, sem Deus. Por isso que a gente lê, por exemplo, Paulo falando: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas por que ele está falando peque mais para que tenha mais graça? Eu já expliquei isso aqui. É porque quanto mais você tem consciência do pecado, quanto mais você tem necessidade, quanto mais você tem consciência do pecado, mais necessidade você tem de um Salvador. Então, meus amados irmãos, o que Paulo faz aí não é apenas demonstrar que o pecado, de forma geral, reside no interior dele, ou no nosso interior. Paulo descobriu, isso que é louco, que quanto mais ele tentava evitar a cobiça e a inveja, mais elas aumentavam. E aqui está o pulo do gato. Quanto mais você tentar por conta própria vencer o pecado, mais afundado no pecado você vai ficar. Quanto mais você por conta própria, por isso que aconteceu? Por que os fariseus eram acusados de mais pecado? Porque quanto mais eles tinham acesso à lei, mais eles tentavam se salvar, mais atolados eles ficavam. Por isso que a lei é como uma faca de dois gumes. Se você se apoia nela para a salvação, você vai ter que fazer tudo que ela exige. E aí você só vai se atolar. E aí é que nós dependemos de alguém que faça o nosso. Bom, ao estudar a lei, Paulo, estudando a lei, o pecado em sua vida, na vida de Paulo, se tornou extremamente pecaminoso. O pecado ficou mais pecaminoso. Por quê? O desvio de caráter dele, a cobiça no caso, se tornou muito pior e imperdoável por completo. Ou seja, quanto mais ele conhecia a lei, mais afastado do perdão ele ficava. Então, meus irmãos, a partir disso, ele pôde exatamente enxergar a sua condição de pecador e a sua real necessidade. Você só vai entender a sua real necessidade, porque você pode estar aí sentado hoje, me ouvindo, eu posso estar aqui falando para você, e você me perguntar: pastor, qual é a sua necessidade? Eu posso fazer para você uma bela lista. Inclusive, se você quiser, ao final do culto, estou à disposição. Mas essa não é a minha real necessidade. Por isso que quando você vê algumas pessoas, oferecendo emprego, dinheiro, saúde, casa, carro, um ambientezinho gostoso, curtição para os jovens, uma bela música, uma pregação, e aí você fala: não, esse é o lugar. Muitas vezes, não é sempre. Quem sou eu? Eu sou o dono da verdade. Mas você precisa analisar: será que esse lugar
seja ele qual for, uma igreja evangélica, uma igreja católica, um centro espírita, será que esse lugar está tratando a minha real necessidade? Paulo entendeu que a necessidade dele não estava nos problemas que ele estava enfrentando, a ponto que depois ele chegou a dizer, né, a minha leve e momentânea tribulação. E a leve e momentânea tribulação dele, irmãos, eram soldados romanos perseguindo ele para o matar. Não é dívida no banco, nem um probleminha no casamento, ou o fato de não ser casado para os jovens. Não, eu sou solteiro, pastor, meu problema é esse. Não. Paulo estava sendo perseguido pelos romanos. E sabe o que ele falou? A minha leve e momentânea tribulação. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a lei, ela é fantástica, que ela vai me mostrar a minha real necessidade e vai me mostrar a minha condição. Agora, o grande problema que Paulo encontrou, e eu até escrevi isso aqui, né? Enxergar a sua condição e necessidade, é o que a lei faz. O que a lei faz é que você enxergue a sua real condição e a sua real necessidade. Esse é o objetivo da lei. Agora, olha que interessante esse versículo. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento. Olha que louco isso, presta atenção. O pecado, ele tomou ocasião na lei. Ele falou, opa, a lei é um campo fértil para mim. O pecado fez. E aí o pecado começou a usar a lei. Como assim, pastor Léo? Como que o pecado começou a usar a lei? Como o pecado pode usar a lei, já que a lei é a lei de Deus? Bom, a resposta básica, meus amados irmãos, queridos amigos, é que existe uma perversidade embutida no nosso coração. Ela já está lá. Ou seja, o que é isso? Vocês, quem é mãe aí, vai saber o que eu vou dizer, né? É o desejo de fazer algo sem outro motivo, exceto pelo fato de ser proibido. E as mães vão se lembrar. Se falar com o menino assim, não põe a faca na tomada. Cria um desejo incontrolável nele de enfiar a faca na tomada. Clarinha já achou que era dele. Qual Clarinha? A Clarinha do Léo? Você não pensa você fazer, eu tenho que tirar as tomadas, eu vou amarrar as mãozinhas, né? Irmãos, eu até coloquei uma frase. Opa, deixa eu ver se coloquei a frase. Não coloquei. Eu estou testando se eu vou começar a usar as frases do PowerPoint de novo. Mas eu coloquei uma frase, escrevi uma frase aqui, né? É uma alegria em transgredir por transgredir. Meu Deus. Irmãos, a ideia que Paulo está defendendo é que a lei, até a lei contra uma coisa ruim chegar até nós, podemos sentir pouca vontade de praticá-la. Vou explicar isso. Até que você seja proibido de fazer, você vai ter pouca vontade de fazer. É o que Paulo está explicando. Paulo está explicando isso. Aí ele diz, mas ao ouvir o mandamento, a nossa perversidade inata é atiçada e pode assumir o controle. É o que Paulo está falando. Essa percepção, meus amados irmãos, é a porta para o entendimento da anatomia do pecado hereditário. O que nós estamos fazendo aqui é dissecando o pecado original, abrindo ele e vendo o que tem lá dentro. O que tem lá dentro, irmãos? A nossa perversidade, uma característica inata, uma vontade de fazer o que é errado pelo que é fazer errado. Essa é a essência. Agostinho, no seu livro Confissões, Agostinho é um bom santo padroeiro, viu, irmãos? Agostinho é um cara muito bom, a teologia dele é muito saudável. E ele escreveu uma série de livros, se eu não me engano, são 12 volumes, chamado Confissões. Era basicamente orações, né? Como se estivesse fazendo orações, porque era muito interessante. Fazendo uma notinha de rodapé aqui, deixa eu deixar meu celular aqui para eu me ver as horas também.
naquela época, a teologia definida não podia ser questionada. Por exemplo, se tivesse lá definido, né, que Jesus vai voltar e depois vai ter um milênio, ninguém podia questionar isso. Mas qual era a forma de se questionar? Que os teólogos descobriram. Como se ele estivesse orando: Deus, eu sei que a teologia diz que o Senhor vai voltar e depois terá um milênio, mas será, Deus, que não tem uma outra forma? E ele começava a discorrer sobre outra forma. Era como os teólogos faziam. Bom, fechando essa notinha de rodapé, falando das confissões do nosso amigo Agostinho, ele conta a história de um dia em que ele saiu com os amigos na infância para roubar peras. E ele roubou as peras. Mas ele conta nas confissões que ele não roubou para comer. E ele não estava com fome. Ele não estava com fome. Ele roubou apenas por roubar. Depois que ele roubou as peras, por roubar, ele jogou fora. E ele, nas confissões dele, ele faz uma declaração. Ele fala assim: depois de pegá-las, eu as joguei fora, e tudo o que provei delas foi a minha própria iniquidade, da qual eu desfrutei muito. Meu Deus! Irmãos, quando alguém mente, ou rouba, ou é impuro, né, falando sexualmente, ou é cruel, quando nós temos alguma atitude de desvio do nosso caráter, há sempre um motivo superficial. Sempre um motivo superficial. Está lá em cima. Ou é a ganância, roubou pela ganância, é o caso dos políticos e dos pequenos ladrões. Deixa eu fazer um pequeno comentário rápido, que eu vi um negócio essa semana, achei legal. O camarada defendendo, né? Os crimes de pequeno poder ofensivo, a gente não pode ficar preso, porque são crimes de pequeno poder ofensivo. Aí o cara estava no debate e falou: crime de pequeno poder ofensivo, ele é de pequeno poder ofensivo quando é contra o outro. Quando é contra você, não é de pequeno poder ofensivo. O camarada só roubou uma correntinha, porque não é a sua correntinha. Mas enfim, quando o jeito rouba, o que está superficial é a ganância. Ou quando um pai, né, de forma cruel, descarrega a ira dele sobre o filho, né? Descarrega toda a crueldade dele sobre o filho. O que está em cima é o quê? Apenas a crueldade. Apenas a descarregar. Para nisso nós estamos se preparando, vamos trazer uma psicóloga aqui, psicopedagoga, que ela vai falar sobre educando filhos, né? Teve uma coisa que chamou muita atenção da pastora Flávia. Ela começou a orar, mais um notinho de rodapé, que ela estava saindo do supermercado, e a mãe com um garotinho de uns 3 anos, né? E ela conversando com o garotinho: então, nós vamos levar o carrinho ou não? E o menino: vamos levar. Ela: mas não precisa, olha, o carrinho tá vazio, se a gente pegar, a gente leva. Ele: não, eu quero levar o carrinho. Ela: mas olha, filhinho, não precisa levar, tá vendo? O carrinho aqui a gente leva. Não, eu quero levar. Uma frase: então nós vamos levar porque é você que decide. Uma criança de 3 anos. Ela falou assim: nós vamos então levar o carrinho, filho, porque é você que decide. E a pastora ficou chocada, começou a orar. Lá em casa, Davi tem 16 e ele ainda continua sem decidir, irmãos. E até o dia que ele estiver lá, quem decide sou eu. Ele já não precisa nem de pensar. E quando eu estou perdendo o argumento, eu ainda uso, e ele sabe que eu uso o argumento que eu mais gosto. Quem manda aqui sou eu que pago as contas. Então vai ser do meu jeito. Pastor, isso é muito autoritário. Não sei, irmãos. Enfim. Talvez quando a irmã vier aqui falar, ela vai falar: não faça isso, né? Converse com seu filho e tal. Vai me corrigir, não sei. Mas enfim. Chegou a saber. Lógico, é claro. Você acha que é só o dono da verdade? Então, meus amados irmãos, sempre quando alguém comete um desvio de caráter, tem algo superficial
essencial. No entanto, o que Agostinho mostra no livro dele, que existe um motivo subjacente, existe um motivo profundo, que vem de baixo, que não se manifesta claramente. E esse motivo é fundamental do pecado. Qual o motivo que é? Ou seja, diante de tudo, diante de qualquer desvio de caráter, por cima sempre tem alguma coisa, ganância, ira, sei lá, qualquer coisa. Mas lá no fundo tem um motivo principal, qual que é? O brincar de Deus. Não é brincar com Deus, é brincar de Deus. Olha o que Agostinho falou. Poderia eu desfrutar do que foi proibido, sem nenhuma outra razão, exceto por ser proibido? O que ele defende no livro dele é o seguinte, e a gente vê Paulo defendendo isso aqui nesse texto, é que nós temos um desejo profundo de estar no comando do mundo e da nossa vida. Irmãos, existe uma vontade no ser humano de ser soberano, e cada lei que Deus estabelece, olha, presta atenção, existe uma vontade em cada ser humano de ser soberano. O problema é que cada lei de Deus, presta atenção, olha para mim, cada lei de Deus viola essa soberania. A lei de Deus, ela me tira da minha soberania, e aí eu não posso mais ser Deus. A lei de Deus nos lembra de que não somos Deus, e nos impede de sermos soberanos para vivermos como bem entendemos. Em essência, meus irmãos, o pecado é a força que odeia o fato de que dependemos de Deus. Por quê? Porque o homem deseja ser Deus. A essência do pecado do Éden, o que estava na superfície, nós já estudamos. É a desobediência. Por que Eva comeu, deu para o Adão? Desobedeceu, a incredulidade, não confiou no que Deus disse, não é? Já ouviram isso ou não? Orgulho, né? Ou seja, quando olhamos para o pecado de Eva e de Adão no paraíso, o pecado original, o primeiro pecado, nós deduzimos várias coisas. O que está na superfície: Adão foi incrédulo, não confiou no que Deus falou. Eva foi incrédulo, foi desobediente, foi orgulhoso. Mas o que estava por baixo, o que estava lá no fundo, a essência, quando você disseca aquele pecado, o que você vai lá, você vai ver, é a frase da serpente. Jesus. O problema é que nós queremos ser Deus. O pecado, o que chamou a atenção de Eva e de Adão, não foi o fruto, que muitos acham que é uma maçã, outros acham que é o sexo, tudo errado. O que chamou a atenção deles não foi a desobediência ou a incredulidade. Irmãos, o que fez eles romper, o que fez com que eles rompessem com Deus, foi o desejo de ser igual. Portanto, como a essência do pecado é brincar de Deus, ou seja, ninguém vai me dizer como eu devo viver. Eu sou soberano, eu faço tudo certo. Na frase das pessoas: não preciso de ir da igreja, eu já faço tudo certo. Para que igreja? Para que pastor? Para que dar dízimo? Eu já faço tudo certo, eu sou bom, eu pago as minhas contas, eu não traio minha mulher, não falo mentira, eu não roubo, vivo do jeito que eu quiser. A essência é: eu sou o meu Deus. A essência é essa. Aí o que acontece, irmão? Toda lei de Deus, por isso que as pessoas não gostam de lei. Estabelece uma lei na igreja, irmãos. Eu, como pastor, estou estabelecendo que agora você vai entrar por aqui e vai sair por lá. Base bíblica, pastor. Quantos textos? Porque nós não queremos lei.
Porque a lei viola a minha soberania. A lei me tira da divindade. Por isso que a gente não gosta de ler, a gente, eu também. E aí, meus amados irmãos, quanto mais exposto à lei ou às restrições de Deus, mais a força pecaminosa será provocada para reagir. Ou seja, quanto mais eu me aprofundo na lei, mais o pecado vai reagir e mais eu precisarei do meu Salvador. Bom, Paulo ele gostou muito dessa ideia, mas Paulo ainda dá uma pancada mais forte, porque ele vai mostrar que isso é interno e não externo. Olha, queria voltar ao versículo 7 e ao finalzinho do versículo 7, vou pegar apenas uma frase do 7 e 8. Diz assim: não cobiçarás, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, olha só pra você que louco. Qual é o mandamento? Não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, qual mandamento? Não cobiçarás, despertou em mim toda sorte de concupiscência, não toda sorte de cobiça. Ou seja, ele não sabia o que era cobiça, até a lei falar não cobiçarás. Aí o pecado foi e despertou isso nele. O que Paulo está sugerindo, que o que o matou, foi o não cobiçarás. Sabe por quê, irmãos? Paulo não foi surpreendido pela lei. Paulo conhecia a lei. Paulo nasceu, ele era judeu, ele era fariseu. Ele mesmo disse: eu sou fariseu do fariseu. Sou mais alto nível. Ele costumava dizer o seguinte: ele em algum momento, agora não me lembro, ele falou assim: eu sentava aos pés de Gamaliel, grande mestre do judaísmo. Irmãos, ele conhecia as leis, não os 10 mandamentos, mas todos, ele conhecia, sabia, era normal para ele. Mas teve uma coisa que matou ele, que ele descobriu depois: o não cobiçarás. Porque, irmãos, os fariseus, assim como Paulo, pensavam na lei como ações externas, só na perspectiva de algo de fora. Você já viu aquela frase assim: só falta Jesus? Quem já viu essa? Sabe por quê? Porque nós somos fariseus, nós olhamos a pessoa pelo que ela faz do lado de fora. Não, olha como que é bom o sujeito. Só falta Jesus. Por quê? Porque nós pegamos os 10 mandamentos e fomos esticando, né? Não matarás. Foi todos, não. Então é bom, esse aqui está aprovado. Paulo era assim também. E os fariseus eram assim também. Eles achavam que desde que você não praticasse um ato maligno, desde que você não fizesse nada errado, você não era culpado de pecado. Eles achavam que se eles andassem direitinho, eles não eram culpados de pecados. Isso para eles tornava muito mais fácil identificar uma pessoa obediente, uma pessoa cumpridora da lei. Porque basta eu analisar a vida do Miguel, fazer, eu vou saber se ele é de Deus ou não. Só, meus irmãos, que Jesus, o próprio Cristo, ele mostrou que os 10 mandamentos não se referem só a comportamentos, mas ele falou também de atitudes e motivações internas. Olha o que Jesus diz, Mateus 5:21, fazendo a interpretação da lei. Ouviste o que foi dito? E Jesus falando, né? Pelos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sem motivo, e esse sem motivo é interessantíssimo, né? Como que a igreja é fantástica. Vou falar uma coisa sobre esse sem motivo. Percebe que ele está ali sobre colchetes? Né? Porque toda vez que você vê alguma coisa sobre colchetes na Bíblia, é que esse não estava nos originais. Ele foi depois acrescentado pelos escritores. Pastor, mas não devia estar aí. Pois é, eu também acho que não. Mas está.
Então o que eu faço com esse sem motivo, pastor? Eu deixo ele ali, mas entendo que o melhor lugar para ele é não estar ali. Você quer ver um exemplo bonito desse colchete? Já viu aquele texto assim, há demônios que não saem sem oração e jejum? Já viu esse? O jejum está em colchetes. Nós amamos oração e jejum, né? Porque o crente gosta de fazer jejum, que é externo. Não, eu vou fazer o jejum, o demônio vai sair. Orar não vai resolver não, mas se fazer o jejum, vai sair. Bom, enfim. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Se irá contra o seu irmão. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito. Então, meus amados irmãos, olha aqui para mim. O que Paulo dizia, ele conhecia a lei, era o seguinte: eu não adorei ídolos. Ticou, né? Não adorará ídolos. Opa, isso eu fiz. Eu não desobedeci meus pais. Paulo falava, não, eu fui correto com os meus pais. Eu não matei. Eu não menti. Eu não roubei. Eu não cometi adultério. Ou seja, eu estou me saindo muito bem com Deus. Estou 0 a 0 com Deus. Irmãos, é possível fazer uma interpretação superficial da lei, olhando para ela apenas como regras de comportamento, e que aí não é nada difícil de cumprir. Quem que já matou alguém? Só cuidado. A gente fica brincando com isso, mas essa semana eu encontrei alguém que ganhou na Mega Sena, viu, irmãos? E não ficou pobre não. Quem fala, quem ganhou na Mega Sena? O cara ficou mais rico ainda. Então a gente fala, que alguém matou aqui? Já matei 4, pastor. Eu era pistoleiro. Tô brincando. Irmãos, você pode ler os mandamentos dessa forma externa até o 10º mandamento. Só que o 10º mandamento não tem como você reduzir ele a algo externo. Por quê? Preste atenção. Olha para mim. Não cobiçarás está relacionado a questões internas do coração. Qual a definição de não cobiçarás? Ou qual a definição de cobiçar? É isso ali, ó. Cobiçar é estar insatisfeito com o que Deus lhe tem dado. E esse era o problema de Paulo. Os outros ele passava bem, mas por que ele falou do não cobiçar? É porque ele falou aqui, pegou. O que é cobiçar? Desejar, não só desejar o que é do outro, mas estar insatisfeito com aquilo que Deus lhe tem dado. Irmãos, cobiça inclui inveja, autopiedade, porque o outro é melhor que eu, reclamação, murmuração. Ou seja, cobiçar não é apenas desejar, mas é um anseio idólatra por mais beleza, mais riqueza, mais aprovação, mais poder do que você tem. Irmãos, é impressionante como nós queremos sempre mais. Estava conversando com uma pessoa essa semana e ela me falou, pastor fulano só queria isso porque ele queria mais poder. Ele já tem, mas ele não está satisfeito, ele cobiçou. Ele não está satisfeito com o que Deus deu para ele. Ele quer um pouco mais. A pessoa não está satisfeita porque a igreja o aceitou. Ele quer mais, porque é o desejo de aceitação. Eu preciso fazer as pessoas me amarem. Eu preciso orar, eu preciso ser aceito por Deus. Se orar mais, se fazer jejum, que Deus tem que me aceitar. Eu preciso entregar o dízimo, eu preciso. Irmãos, não há nada errado em querer essas coisas. Não há nada errado em querer ter dinheiro. Nós falamos aqui da Keren. Se pudesse, você vai falar com ela, filha, já que você tem o desejo de ficar, e fica. Quando você precisa 1.000, então toma 2. Você vai ficar confortável.
Não há nada errado em desejar. Não há nada em desejar ser mais bonito. Não há nada errado em desejar ter um casamento bom, em ter uma roupa bonita. Não há nada de errado em desejar o ministério, em desejar o crescimento da igreja. O errado está, enquanto você não tem isso, ficar amargurado e deprimido. Por quê, irmãos? Porque o seu desejo se transformou em uma idolatria em Deus. E foi aí que Paulo pegou. Por isso que ele cita a cobiça. Porque na cobiça, o Deus estava reaparecendo. Tim Keller, que é um presbiteriano que eu gosto bastante, sobre esse texto ele fez alcunhou uma expressão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele disse o seguinte: Paulo nunca, desde a sua infância, compreendeu o pecado como uma questão de anseios interiores e impulsos e desejos idólatras. Paulo não via isso. Paulo ele via a lei como externa. Ele continua dizendo: ele nunca vira o pecado da cobiça como algo contra Deus na essência. Ou seja, Paulo nunca viu que cobiçar é deixar de amar a Deus a ponto de não estar contente. Tim Keller disse: Paulo entendeu que a cobiça era deixar amar a Deus de tal ponto que ele não ia ter mais contentamento. Por isso que esse texto de Romanos é fantástico, porque aonde ele vai bater em nós? No nosso interior. Porque nos 10 mandamentos não mate, ok, externo, mas a cobiça é interna. E foi aí que Paulo pegou. Eu gostaria de compartilhar uma expressão com vocês, né? Que eu estava pensando ontem, lendo. As nossas insatisfações e frustrações revelam a nossa cobiça. Quando Deus diz isso não, afronta a nossa divindade, a nossa soberania. Quando Deus fala comigo, isso você não vai fazer. Irmãos, aí eu falo, não, eu sou Deus, eu tenho a minha soberania, eu tenho as minhas vontades. Deus fala, isso não. Por isso que a cobiça dói tanto, porque ela afronta a minha divindade. Irmãos, quando Paulo entendeu o 10º mandamento de verdade, ele percebeu que esses mandamentos, dados para mostrar ao povo de Deus como era para se viver no mundo de Deus. Os mandamentos existem para o quê? Para nos ensinar a viver no mundo de Deus. Só que Paulo viu que o pecado se aproveitou disso para trazer a morte. Olha que louco, versículo 10. O mandamento que me fora para a vida. Qual mandamento que foi para a vida? Os 10, que na verdade ele cumpria 9. Verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Então, meus amados irmãos, enquanto você se apegar aos externos, no final você vai bater na mesma parede que Paulo bateu. E o pior, irmãos, por que o mandamento trouxe morte? Por que o mandamento que era para ser bom trouxe morte? Porque o pecado usou o mandamento para me enganar. O pecado usou o mandamento para me enganar. O pecado falou assim: olha aí como que você é bonzinho, você não mata. Meu Deus! O pecado usou o mandamento para me enganar. Ele falou: olha como que você é bonzinho. E ele faz isso com nós da igreja. Ele fala: olha como que você é bom. Teu pastor dá sorte, hein? Se você, vamos sentir sua falta. O pecado, irmãos, usou o mandamento para nos enganar.
E aí provocou o que? A cobiça, que é tão somente estar sempre satisfeito com aquilo que Deus dá e criar um novo Deus. Seja aceitação, autopiedade. Tem gente que tem um Deus chamado autopiedade. Está sempre choramingando. E outros, eu tenho vários deuses que eu preciso mortificá-los todos os dias. E isso me faz entender a necessidade que eu tenho de Deus. Mas Paulo falou isso, olha só o que Paulo falou, meus irmãos, versículo 11. Porque o pecado prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Paulo falou, o pecado que eu apoiava nele, a lei que eu me apoiava nela, ela estava me enganando, porque eu achava que era externo. Paulo explica, meus irmãos, por fim, eu estou caminhando realmente por fim, que o problema não estava na lei. O problema não era a lei, muito pelo contrário. Paulo explica por fim que a falha estava em Paulo, pecador. Por quê? Por fora ele podia ser moral e correto, mas por dentro não podia ser outra coisa senão pecador. Por fora era limpo. Quem vê o pastor Léo por fora, quem vê a pastora Flávia, ai que casal, ai meu casamento podia ser assim. Só que se você olhar por dentro, irmão, você vai encontrar a mesma coisa que tem dentro de você: pecado. A igreja é o maior proclamador da justiça social. A igreja é o único lugar no mundo onde todos estão no mesmo barco. Homossexual, LGBT, GBTD, TTBT, homem, mulher, branco, ariano, negro, africano, asiático, latino-americano, brasileiro, americano, inglês, homem, já falei, mulher, velho, novo, jovem, criança, todos estão no mesmo barco. Somos todos pecadores, estamos buscando a graça de Deus. Estamos buscando a graça de Deus. Pastor, mas vocês não querem mudar? Que eu falasse na igreja evangélica, quer que o homossexual deixe de ser homossexual? Não quero que deixe de ser homossexual, porque se ele deixar de ser homossexual não muda, é por fora, exterior. Preciso que ele, como eu, deixe de ser pecador. E só tem alguém que pode fazer isso por ele: Cristo. E o que eu quero é pegar na mão dele, os dois irem juntos em direção à graça, porque só lá nós vamos encontrar a verdadeira saída, a verdadeira solução. Paulo une uma frase linda no versículo 12: por consequente, como consequência, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Conclusão. Para olhar, deixa eu ver se eu coloquei a conclusão. Coloquei conclusão e aplicação ali agora. Conclusão: a ideia que Paulo está tentando transmitir é de que a lei não pode salvar, e de que nunca foi e nunca poderia ter sido esse o seu propósito. A lei pode e deve nos mostrar que necessitamos ser salvos e que somos pecadores. A menos que ela cumpra o seu papel, não nos voltaremos para Cristo. Viveremos negando a profundidade e a natureza do nosso pecado. Se a lei não fizer o trabalho dela, nós não teremos necessidade de Deus. Em outras palavras, precisamos da lei para nos condenar do pecado, antes de conseguirmos ver nossa necessidade
graça de Deus em Cristo ou de a desejarmos. Ou seja, nós só vamos desejar e ver a graça de Deus quando entendemos o tamanho do nosso pecado. Por que as pessoas muitas vezes não entendem o quanto elas precisam de Deus? Porque elas não entendem o tanto que elas estão problemáticas. Essa é a conclusão de Paulo. Pastor, como que eu aplico isso? 4 aplicações. 4 aplicações. Primeira, olha aqui para mim. A lei ensina o efeito do pecado que ele fez com nós e a nossa real necessidade diante da lei. Qual que é a minha real necessidade quando eu leio a lei? Eu preciso de graça. Quando eu leio todas as exigências que Deus faz na lei, eu falo, eu não consigo cumprir. Porque eu até cumpri até o 9, né? Mas o 10º pegou. E Tiago fala, quem descumprir um só vírgula da lei, descumpriu toda a lei. Então quando eu olho para a lei, o que eu faço? Eu preciso da graça. Mas se eu não conheço a lei, eu não preciso de graça. Olha que graça. A pergunta que eu faço para você nessa primeira aplicação é: você compreende a sua real necessidade? Olha aqui para mim. Você é capaz de compreender, não falar. Porque às vezes a gente pergunta, como tá, irmão? Ah, preciso da graça, pastor. Preciso de Deus. Mas você compreende isso claramente? Você compreende isso de forma tão efetiva que faz a sua vida girar em torno daquele que tem o poder de definitivamente resolver a sua necessidade? Segunda aplicação: cada lei de Deus viola nossa soberania absoluta. Essa é uma frase que eu falei durante a pregação. Para você viver essa palavra, entregue a sua vida para a soberania de Deus. Pare de controlar a sua própria vida. Paulo fala assim, mas enchei-vos do Espírito. Mas ele também fala, Deus não dá o Espírito por medida. Paulo fala para encher do Espírito, mas depois fala, Deus não dá o Espírito por medida. Como é assim? Deus não dá. Olha como que ele ora. Mas é cheio do Espírito, hein? É só começar o louvor que ele... Peixoto é cheio do Espírito. É só chegar perto dele que ele profetiza. Olha, isso é um profeta. Chega cheio do Espírito, prega, hein? Olha como prega. Cheio do Espírito. Eu não, eu tenho um pouquinho menos de Espírito. Não, irmãos, a medida do Espírito é para todos. A mesma quantidade. Então quando Paulo fala encher do Espírito, o que ele está falando é o seguinte: deixa o Espírito te governar. Para de ser o seu próprio governo. Porque quando você se governa, você vai levantando deuses, altares. Nós evangélicos batemos nos católicos dos altares, das Nossa Senhora, das Marias, mas nós somos cheios. Eu estou cheio, eu preciso, meu Deus, destruir Jerubaal, destruir os meus deuses, os meus altares, e levantar um altar só para Deus. Mas isso, irmão, nós só fazemos com quebrantamento, quebrando mesmo, moendo. Depois você vai lá para Ezequiel, do oleiro, Ezequiel mesmo, não é Jeremias. Quando Deus fala com Jeremias, vou te dar uma bela lição hoje, Jeremias. Ah, é? Qual que é, Deus? Jeremias achou que ele ia ter uma visão dos últimos dias, né? Deus pega Jeremias e leva ele lá no cara que está fazendo cerâmica. E aí ele vê o cara lá fazendo a cerâmica. E quando... Estou acabando já. Relaxa. Quando o vaso está bonitinho, né? Quebra e faz de novo. Isso é que nós estamos para fazer, se encher do Espírito, irmão. Tem que quebrar, desconstruir, fazer outra vez. Segunda aplicação. Quebra-se.
se joga. Tem um texto de Mateus, acho que é Mateus 24. Fala assim: quem se jogar sobre a pedra será quebrado, mas aquele que a pedra se jogar sobre ele será esmiuçado. Ou seja, irmão, não deixa a pedra cair sobre você, cai sobre a pedra. De qualquer forma você vai quebrar. Só que se você se jogar, vai doer menos. Terceira aplicação. Essa é outra expressão, né? Sereis como Deus. E a pergunta é: você tem tentado ser Deus? Não, pastor, imagina! Deus, não, imagina! Se não, por que a sua dificuldade de confiar totalmente nele? Se você não é Deus, por que você não confia totalmente nele? Se você não confia totalmente nele, irmão, você está comendo do fruto da erva. Sereis como Deus. Último, para orarmos. Aleluia. Quarto, o quanto a cobiça tem impactado sua vida? Era uma pergunta, eu coloquei uma exclamação, né? Aí você pode responder: pastor, nada, não cobiço nada, pastor. Sou resignado, sou igual Paulo, tendo que comer e vestir. Estou resignado, pastor Léo. Não quero mais nada, só quero a glória. Estou igual Paulo. Queria estar contigo aí, Deus, mas como não tem, eu vou esperando por aqui. Estou resignado, não quero nada, pastor, não sonho com nada. É isso? Não. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é o seguinte: você olha para aquilo que Ele já fez e agradeça. E olhe para frente e fala: Deus tem muito mais para fazer. Aleluia. A pastora Flávia tem uma frase profética que ela sempre fala comigo em casa: para nós, sempre o melhor. E quem me conhece há 8, 10 anos, né? Falei: pastor Léo, João, Deus te tirou aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Léo, você lembra? Afeganistão. Irmão, Deus me tirou do Afeganistão pós-guerra. E eu morava com o Talibã. De favor. Irmãos, eu tinha tanta dívida que se eu vendesse os 2 rins, não era um só não pagava. Eram os 2 rins, a córnea e meio pulmão. Então, meus irmãos, o quanto a cobiça tem impactado a sua vida? Em tempo, cobiça é estar insatisfeito com o que Deus lhe tem dado.